Vamos refletir hoje sobre o capítulo 37 de Ezequiel, nos versículos 1 até o 10. Vou ler apenas alguns versículos e depois expor sobre a visão do profeta Ezequiel. O profeta estava no cativeiro da Babilônia, quando o povo de Israel foi levado por Nabucodonosor. E então o povo estava ali num sentimento de abandono, um complexo de que agora a nação havia sido exterminada. Então Deus chama o profeta e o leva para um local, numa visão, num vale cheio de ossos secos. E então começa aí esta visão. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Aí continua a visão do profeta, que descreve o que foi acontecendo. Deus manda profetizar. Profetizar aqui significa falar. Ele, na medida que foi falando, aqueles ossos foram então se movimentando e se juntando às devidas articulações, até que se tornaram esqueletos perfeitos. Mas não tinha ali carne, como diz o texto. Ele então continuou profetizando e, pela palavra de Deus, o poder de Deus foi criando ali músculo, carne, até que se tornou um corpo perfeito, coberto de peles, mas não tinha vida. E então, pelo poder de Deus, através da palavra do profeta, aqueles corpos receberam vida, a vida biológica. E depois ele profetizou e veio a vida espiritual, que é o Espírito, esse ser integral, completo que nós temos, que é a mente e o Espírito, né? Que no hebraico, no Velho Testamento, o Espírito representa a nossa totalidade de ser espiritual que vivemos no corpo. No grego, usa mais o termo alma, né? A alma. E também diz que nós somos espírito, alma e corpo. O espírito e a alma formam a totalidade do nosso ser interior, imortal e eterno. Aí nós vemos então que esses ossos secos se transformaram num grande exército, representando uma profecia de restauração da nação no futuro, tanto do ponto de vista do retorno, como no futuro na ressurreição, nos últimos tempos. Ressurreição essa que todos os seres humanos que creem em Deus, que creem em Cristo, vão participar dela. Portanto, queremos destacar aqui dois princípios interessantes desse texto. Primeiro, é que Deus é o Deus da vida. É o Deus da vida física, biológica e da vida espiritual. É o Deus que é vivo. Ele é chamado Deus vivo, né? E essa vida orgânica, biológica, que ele, então, estabeleceu, que está presente, inerente na natureza. Que esse princípio ativo, criativo e reprodutivo, que é um mistério que até hoje a ciência, os cientistas não conseguiram ainda desvendar o que é. E sabemos como funciona através da sua atuação nos códigos genéticos, através do DNA, mas a vida é um mistério, porque ela é de natureza divina, porque Deus é o Deus vivo, e essa vida que está no ser sobrenatural do Criador, ela se manifesta e está imanente na própria natureza. E também tem aí a vida espiritual, que é o espírito, como já dissemos, a nossa mente,
nosso ser dotado de intelecto, razão, sensibilidade, livre-arbítrio ou vontade, as faculdades que fazem parte da alma, os sentidos, né? Que muitos os materialistas dizem que são apenas movimentos e ações do cérebro. Na verdade, o cérebro é apenas um HD, onde o nosso ser espiritual, de espírito e alma, nossa mente, nosso ser completo, que vive independente do corpo quando nós morremos, está ali nesse HD que é o cérebro. E quando nós morremos, então ele retira, mas nós continuamos em estado de perfeita consciência e como nós vivemos aqui, né? Até chegar o momento da ressurreição, quando retornaremos para um corpo perfeito e imortal. Um outro princípio que nós temos aqui nesse texto é sobre o poder da palavra, que na medida que o profeta ia falando a palavra de Deus, pelo poder do Espírito, a palavra ia criando. Deus criou o universo pela palavra. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir aquilo que não aparece. Então, Deus criou todas as coisas pela palavra. E a palavra tem poder. E quando nós estamos em perfeita harmonia e comunhão com Deus, o poder de Deus se atua em nós também através da palavra. Nós podemos realizar esses feitos de Deus. Como Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, no poder do Espírito, ele ressuscitou mortos, o filho da viúva, e o caso de Lázaro, que estava, a viúva de Naim, né? E que estava indo para o sepultamento, ele parou o cortejo e então ressuscitou aquele jovem e devolveu a mãe. E no caso de Lázaro, depois de 4 dias de morto, já estava cheirando mal, ele chegou e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou. E alguns dias depois estava lá com ele, sentado à mesa, participando de uma refeição. Então, esse é o Deus da vida espiritual e da vida biológica. E esse poder desse Deus vivo atua através da sua palavra, que ela manifesta pelo Espírito Santo, que está em nós, como estava em Cristo. Jesus disse: esses sinais vão seguir os que creem. Ele diz: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e outras maiores ainda farão. A palavra tem poder. E na medida que Ezequiel falava, aqueles ossos, seres mortos, foram se transformando e ressuscitaram. Temos aqui uma metáfora. Paulo diz que todas as pessoas sem Cristo estão mortas em seus delitos e pecados, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas quando nós, pelo poder do Espírito, transmitimos a palavra de Deus, o Evangelho, essas pessoas que estão mortas, então ressuscitam espiritualmente e passam a ter perfeita comunhão com Deus e a vida eterna. Por isso que ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? A palavra de Deus tem poder através de nós, quando nós a proclamamos no poder do Espírito. E esse poder também, ele está na nossa palavra. Nós podemos abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Se nós estamos na graça de Deus, podemos então transmitir mensagens positivas que edificam, que transformam as pessoas, tiram elas do estado de depressão, de pensamentos negativos e destrutivos, para agir de maneira correta, porque a palavra tem poder tanto para construir como para destruir. Se nós estamos em Cristo e vivemos na comunhão com Deus, nossas palavras são edificantes. Por isso Paulo diz que da nossa boca não deve sair nenhuma palavra torpe, mas somente a que é boa para a edificação, e assim produza edificação naqueles que a ouvem.